Muito bem-vindo, eu sou Rafael Cerqueira, psicólogo, você está na Voz da Psicologia, seu podcast, a sua casa para falar sobre empreendedorismo para psicólogos, psicólogas, você que também é curioso, está querendo vir para a profissão. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com uma pessoa que não é da minha área. Hoje eu não sou entrevistador, eu sou muito curioso, quero aprender muito com você, Napoleão. Muito obrigado. Vamos junto. Melhor coisa do mundo é você se apresentar com as suas próprias palavras do que eu arriscar alguma coisa sobre você. É isso aí, Rafael. Vamos lá. Eu sou o Napoleão, né? Sou CEO da Econte, a plataforma de contabilidade e crédito online, especialista na área de atendimento aos profissionais da saúde. E, no nosso caso, vamos falar sobre os psicólogos. Maravilha. Ok? Psicólogos que, gosto sempre de frisar, né? Acho que a grande área da psicologia no Brasil é saúde, é atendimento, mas faz muita coisa que também vai depender, acho que em alguma proporção. Pra gente já começar, acho que chutando balde assim, queria já ouvir de você. O que você mais percebe de erros relacionados à vida contábil, contabilidade, de profissionais autônomos? Porque na minha experiência como profissional da psicologia, eu acho que eu falei 1, 2 vezes sobre contabilidade com algum outro profissional. Isso eu tô formado quase 10 anos. Então, há algum problema aqui. Sim, sim. Então, exatamente, o erro é não se importar ou deixar de se importar, né, com relevância sobre o assunto. A contabilidade, a área econômica, a área financeira, elas estão completamente ligadas uma à outra, né, e em todos os ramos de atividade, né, o empreendedor, o empresário, né, que já tem uma história, o profissional liberal, né, o profissional da área de saúde, o psicólogo, todos nós temos que dar importância na parte contábil, financeira e na nossa parte econômica. Acho que até pela questão da legalidade Sim, e sustentabilidade ao longo do tempo do que está fazendo. Então, essa falta de importância nesses assuntos, né, pode gerar, né, vai gerar uma negligência fiscal, né, com o tempo, pode incorrer em multas, pode incorrer em alguma situação de penalidade com a Receita Federal, Receita Estadual ou a parte municipal, né, seja o profissional atuante na pessoa física ou já tenha clínica, empresa, né, a pessoa física ou a pessoa jurídica, ela tem que se preocupar e estar junto com um bom profissional, né. Eu acredito que essa organização, né, essa proximidade, ela vai dar uma sustentabilidade no negócio, vai dar uma tranquilidade para o psicólogo desenvolver o seu trabalho, empreender na sua clínica, ou seja, né, melhorar cada vez mais. A gente teve um papo com o José Guilherme, né, o fundador do Psicomanager. Eu aproveitei para conversar com ele que quando a gente fala sobre empreender, um dos principais pontos é ter tempo de pensar na carreira. E aí você já trazendo que assim, contar com um bom profissional para não ter preocupação, porque preocupação toma tempo. E até uma pergunta, você falou de ter penalidades assim, né, com receita, com questões municipais, estaduais. Essas penalidades são multas? Pode acontecer alguma outra coisa? Sim, vamos lá. Fazendo um adendo aí na questão que você falou de preocupação em empreender. Hoje, a Econte, ela traz uma proposta tecnológica, inovadora. E uma das situações que o psicólogo hoje precisa se atentar é para essa área tecnológica, se abrir, né? Não só o psicólogo, mas os profissionais da área de saúde, se abrir um pouco mais e cada vez mais para a área tecnológica, né? A contabilidade hoje, a parte financeira, a parte consultiva, ela está muito tecnológica, né? A Econte traz essa proposta, assim como outros players no mercado, né? E assim, a tecnologia vem para nos ajudar. Quem compra essa ideia está saindo na frente, né? Respondendo a sua pergunta com relação a problemas com o fisco, né? São diversos problemas, né, Rafael? Você pode ter problema no seu imposto de renda, você pode ter algum problema com o seu CPF, né, ligado ao imposto de renda também, a título de eleitor cancelado, enfim, várias situações aí pontuais que pode acontecer com você, comigo, com qualquer um, que
que deixa de declarar ou que tenha empresas e que não faça as obrigações, né, fiscais corretamente. Volto a dizer, e para isso, um bom profissional, né, que te dê tranquilidade, que você tenha confiança, te proporcione tecnologia com praticidade e entrega, eu acredito que é uma mão na roda. Ah, com certeza. A gente já tem tantas coisas para se preocupar, acho que Sim. Principalmente o psicólogo é um profissional, como outros autônomos, que precisa ter uma boa entrega da sua própria especialidade, e aí ele precisar ser especialista contábil, ser especialista de redes sociais, ser especialista... A gente não vai conseguir. Por isso que é bom contar com outras pessoas, conversar. Às vezes eu ouço assim, eu não tenho dinheiro para investir. Mas é bom você se inteirar, porque sozinho a gente não vai conseguir se inteirar, conversar com outras pessoas. E, aproveitando que temos aqui o fundador de uma empresa, gostaria que você falasse sobre a sua trajetória como empreendedor. A gente até antes de gravar, eu estava comentando que eu ia perguntar sobre... Quando você falou, não, eu quero falar de toda uma história de empreendedorismo, já fiquei curioso. Se você puder trazer para a gente. Então, vamos lá. Eu acho interessante a gente falar, até mesmo para motivar, né, um pouco mais o profissional, né, da área de saúde, motivar quem pensa em empreender. E assim, todos nós somos empreendedores, né? Só da gente estar no mercado trabalhando, fazendo esse dia a dia difícil que é, nós somos empreendedores natos, né? Alguns mais, outros menos, mas todos somos. Eu costumo dizer que a nossa imagem perante uma marca empregadora, por mais que nós vamos ser empregados, mas a gente tem que ter uma gerência da nossa aparência, da nossa carreira, para conquistar até melhores posições. Então a gente pode estar empreendendo no nosso próprio empreendimento, ou empreendimento somos nós. Na nossa imagem, é isso mesmo. A Econte é uma startup na área de contabilidade e crédito, né? Do meio digital, né, do meio tecnológico hoje. Utilizamos muito de IA, utilizamos de muitas ferramentas de integração com a área governamental, com outros parceiros, no intuito de proporcionar para o nosso cliente praticidade e entrega, né, com um custo-benefício melhor possível. Esse é o nosso papel. A Econte faz parte do grupo da Dados Gestão, que é uma outra empresa que a gente tem no ramo de contabilidade e crédito, porém de um formato mais consultivo, mais personalizado, né? Mais junto. A Econte é uma pegada mais online, a nível plataforma. Inclusive nós temos clientes em todos os estados do Brasil hoje. Tá? Legal. Uma escalada muito legal na operação que está acontecendo. E temos uma outra empresa que é a Ecred, que é uma parceira que subsidia crédito para os nossos clientes, né? Então são essas três empresas, a Econte fazendo parte desse grupo. Só que antes disso vem o papel do Napoleão, que fui o fundador dessas três empresas, né? A última, a startup nossa, a Econte. Eu venho do mercado financeiro, né? Digamos assim, comecei a trabalhar não no mercado financeiro com 8 anos de idade, lá na chácara do meu avô, plantando hortaliça, colhendo, limpando inhame, levando caixa para feira, né? Aí já tinha pegada empreendedora, né? E depois disso fui sapateiro, né? Trabalhei em fábrica de sapato na minha cidade natal, que é Monte Carmelo, vizinha de Uberlândia, né? Passei pelo comércio da cidade, vim para Uberlândia. Antes fui roqueiro, né? Empreendi na música até os 19 anos e vim para Uberlândia para estudar. Aqui fiz faculdade na UFO, né? Fiz ciências contábeis na UFO, comecei o contato com a parte profissional contábil desde o meu primeiro período de faculdade, que fui estagiário de um grande escritório aqui em Uberlândia, e assim fui evoluindo na profissão, no conhecimento. Fui funcionário dos 5 maiores bancos do país, né? Fui bancário por 17 anos, né? E há 15 anos, eu mesmo sendo gerente comercial de um grande banco, eu resolvi empreender no ramo contábil. Fundei a Dados Gestão Empresarial e fazia a intermediação, banco e escritório, né?
montei uma equipe e a gente veio atuando, né? E chegou um período que eu resolvi sair da operação bancária e ficar somente com o meu negócio, ou seja, aquele plano B se tornou o plano A, né? Se tornou o motivo maior para mim no meu lado profissional. O que te motivou a focar só no seu empreendimento? Cara, é você ter o seu próprio negócio, é diferente. A motivação, cara, é o brilho no olhar, sabe? Aquela expressão, faca nos dentes, né? Eu sempre tive. E eu queria ter o meu próprio negócio. Eu queria, né, mostrar para mim mesmo que eu era capaz não só de gerar lucro para uma instituição grande, que era bancária, mas para mim mesmo, né? E além disso, eu acho que o lado muito importante é prestar um serviço de qualidade para o nosso cliente, para o nosso parceiro. Porque eu acredito, não só na nossa área, em várias áreas hoje no país, nós consumidores, falando como consumidor, nós temos uma grande carência de um serviço de qualidade. Às vezes a gente paga caro, mas o serviço não vem 100%. Ou seja, o pagamento, você paga, mas você tenta receber algo em troca que não é 100%. Então, um dos nossos lemas é qualidade na prestação de serviço. E há 4 anos, né, eu tive uma ideia. Eu falei, cara, se eu já estou no ramo de crédito, no ramo contábil, né, já tenho uma carteira muito boa de clientes, né, e agradeço muito todos os meus clientes que têm confiança no nosso trabalho. Por que não? Vamos automatizar mais isso, vamos criar uma plataforma digital, mas que não seja apenas contabilidade, vamos colocar o crédito para o nosso cliente junto como um outro produto também. Então veio essa ideia. Perdi não. Acordei várias vezes de madrugada, eu deixava um calhamaço de folha A4 do lado com uma caneta. Depois, em outra oportunidade, eu devia ter trago para cá, mas eu esqueci. Vou mostrar para vocês. As folhas e você cantando uma música de rock. É isso aí, vamos embora, tô pronto. Tamo junto. Então, vários desenhos, várias noites de sono que eu encurtei meu sono para dedicar. E depois nós passamos isso para uma forma de plataforma, né? Chamei um grande amigo para entrar na operação como sócio, que era diretor de TI de um grande atacadista aqui, e ele comprou a ideia. Falou, vamos embora, vamos para cima, gostei. E a gente criou tudo do zero. Nós criamos tudo do zero, mais uma situação muito desafiadora, né? E criamos algo que ficou prático, ficou simples e que entrega resultado para o cliente, entrega uma operação contábil firme, sustentável, né? Que é o que o nosso cliente precisa. De praticidade, ele não é obrigado a entender termos técnicos, mas ele precisa de uma consultoria, ele precisa da gente passar uma forma entendível para ele, da empresa dele, o que ele vai fazer na empresa, ou ele sendo pessoa física, o que ele pode fazer para pagar menos. Eu falo muito uma coisa, Rafael, nós todos, principalmente agora os psicólogos, nós temos que achar uma forma de pagar menos para sobrar mais dinheiro no bolso. Esse é o grande segredo. Pagar menos impostos, né? Nós temos uma operação de diagnóstico fiscal dentro da Econte, que avalia se o profissional, qual que é a melhor forma, ele ficar na pessoa física, continuar na pessoa física, ou o psicólogo abrir um CNPJ, né? A gente dá isso para ele, né, claramente, né? Que maravilha. Dependendo do faturamento, né, da renda, a gente fala quanto que vai sobrar, o que ele vai pagar, não só de impostos, mas também as despesas. Então nós temos esse objetivo de trabalhar junto com o psicólogo para fazer com que ele pague menos impostos e reduzir as despesas do dia a dia, para sobrar com dinheiro no bolso no final do mês. Que esse é o grande detalhe. Às vezes a gente trabalha muito, se doa muito,
né? E no final do mês a gente fala assim, trocamos cebola, não sobrou nada. Então nós temos que evitar isso. Precisamos trabalhar, precisamos ter nossas responsabilidades, mas chegou no final do mês ou no início do mês, está com dinheiro no bolso, ter sobra de caixa, né? Para a gente ter qualidade de vida. Eu gosto sempre de frisar, às vezes, para o nosso público que vem de uma formação de saúde, humanas, estuda diversas formas de mercado, relações sociais, enfim, que às vezes vai ter um olhar para o dinheiro condenatório, parece que está falando que eu tenho que dar valor para o dinheiro para enriquecer, enfim, dinheiro resolve muitos problemas atuais. E é importante ter dinheiro no bolso, que é o que você está falando. A gente não está, acho que, necessariamente falando você precisa de tudo isso, e você vai enriquecer, você vai empreender, e você vai, né, aparecer com a nova Ferrari, tirando racha com o Neymar, nada disso. A gente precisa ter qualidade de vida. Né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Isso todo mundo quer, todo mundo precisa. Exatamente, exatamente. E uma dos nossos propósitos é simplificar a parte de gestão contábil, dar uma segurança para o psicólogo, tanto ele na pessoa física ou abrindo a empresa, ou seja, a Econte vai analisar a situação atual do psicólogo hoje, vai atender ele tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Dos dois, o que for melhor. A gente dá toda a parte de gestão contábil e, além disso, um grande detalhe. Às vezes você, Rafael, está precisando de, vamos colocar aí uma cifra, 15 mil reais para você investir na sua clínica, né? Mas você vai, onde que você vai procurar? Você vai pensar no seu banco, no seu gerente, né? Que muitas vezes não é um canal tão fácil assim, né? Muitos produtos que eles colocam junto, né, da oferta do crédito. A Econte, ela tem essa proposta de, além da parte contábil, te ofertar um crédito justo com as menores e melhores condições do mercado, né? Hoje nós temos parceiros que são bancos de desenvolvimento estaduais, por exemplo, em Minas Gerais, um grande parceiro nosso, que é o BDMG, nós somos um dos maiores repassadores de crédito do BDMG. Vamos citar em outros estados, Desenvolve São Paulo, Goiás Fomento, no estado de Goiás. Então, são todos parceiros que a gente atua para buscar esse crédito com taxa subsidiada para o nosso cliente, e é uma das melhores taxas e condições do país, tá? Isso a gente não tem dúvida. Então, além de todo esse aparato contábil, atuamos também na parte financeira e econômica, para ajudar o psicólogo, para ajudar o Rafael a conseguir aquele recurso para empreender e para investir no seu negócio, na sua clínica. Eu sabia que esse podcast ia ser uma grande roubada, porque a vontade que eu tô de empreender, sair andando aqui, né? Ideias que você vai falando, vai pipocando, enfim. Uma das perguntas que eu já ia fazer, você acha que trouxe alguns pontinhos, de entender que tipo de ferramenta, de tecnologia que vocês estão oferecendo. Você falou desse diagnóstico que verifica se é vantajoso para o psicólogo ser CNPJ, se manter pessoa física, tem algo mais? Então, cada situação, o atendimento, ela vai ser pontual, né? O psicólogo, por exemplo, entrou na plataforma econte.com.br, acessou se interessou no nosso serviço, fez o contato, a área comercial entrou, fechou a operação. Nós vamos, primeiramente, entender o momento atual que o profissional está, se ele atua hoje na pessoa física, ou se ele já é pessoa jurídica, ou se ele atua nos dois, pode ser também, né? E dentro disso, do entendimento do posicionamento dele, da situação atual, a gente vai fazer o diagnóstico, tratar as informações que a gente pegar com ele, né, trazer para dentro da base, né, rodar num birô, né, contábil, num birô de crédito, e propor algumas melhorias para ele. E dentro, além dessas melhorias, todo o aparato contábil, né? Toda a situação contábil mensal, a gente faz a contabilidade completa e a parte de crédito também. Então, a resposta sim, para você nós vamos dar um tratamento, para o outro psicólogo às vezes vai ter algo diferente que nós vamos incrementar, vai depender da situação pontual de cada um.
Mas na parte contábil e na parte de crédito, nós temos um escopo completo para o nosso cliente. Excelente. E tudo junto, aliado com a maior tecnologia possível, né? Mas o bom é que a gente já fomentou esse interesse em buscar saber contabilidade, provavelmente vão acessar a eConte, então vão ficar por dentro do que está por vir. E também nessa minha experiência de conversar com outros profissionais da psicologia, profissionais autônomos que trabalham assim, até não só da psicologia, mas eu vejo que tem esses atendimentos terapêuticos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o dinheiro é um tabu. Fonoaudiólogo, falar de dinheiro, de quanto cobra, lidar com isso parece ser o grande mal, assim, sabe? Aquilo que não pode ser dito. Imagino que vocês, pelo grande contato, né, com os clientes de volume, devam ter uma percepção. Você compartilha dessa percepção que falar de dinheiro com eles é uma dificuldade? Existe um elefante branco que ninguém quer tocar? Sim. Eu penso da seguinte maneira, uma linha de raciocínio, são profissionais, né, da área de humanas, né, por exemplo, vamos tomar um psicólogo, né, e geralmente, lá desde o início, né, a vida, lá na adolescência, a gente não é preparado para lidar com finanças, a grande maioria, né, de nós, generalizando. E no decorrer da vida, né, acadêmica, também na área de humanas, aquele cara que escolheu aquele curso, ele não vai ver tanta coisa assim na área financeira, ele não vai ter uma matéria ali específica de gestão, né, financeira, de suas próprias finanças. Eu acho que isso é um lado ruim, né, da parte acadêmica. Eu acho que poderia ter, né, mais matérias voltadas em todos os cursos, em todas as áreas, para isso, para essa finalidade. E logo quando o profissional começa a trabalhar, ele começa a receber, ter sua renda. E ao mesmo tempo, ele começa a se deparar com as despesas, com os problemas, né? Com as situações em moeda ali, com os custos que ele incorre no dia a dia, e começa a negligenciar, será uma palavra legal? Essa parte, né? Vai tocando, vai rolando, e nunca para dar uma importância maior para isso. E muitas vezes, a hora que vai ver, tem um grande descontrole, né? Às vezes a pessoa tem uma renda muito boa, mas vai deixando correr, não tem esse controle financeiro, esse controle de despesas, esse controle de custos, né? E quando vê, a vaca já foi pro brejo. Sim. É? Ganha-se muito, gasta-se muito. E como que a gente, assim, o psicólogo hoje, e empreendedor, né? Ele pode começar e tem que começar a se importar um pouco com essa área para ter uma organização melhor. E com essa organização, aproveitar melhor, né? Aproveitar de investimento, né? Aproveitar melhor onde colocar o seu recurso que sobra, né? Evitar de pagar despesas sem necessidade. Então, o entendimento, o conhecimento, a leitura, alguns cursos nessa área, né? E cursos gratuitos, cursos que o próprio governo disponibiliza, né, nesse ramo, livros muito bons também, né, nessa área, eu acho que pode ajudar. Sim. A gente sabe, né, que dinheiro é tabu, e a gente vive uma sociedade brasileira de desigualdade. Sim. Então, as pessoas não têm essa educação de casa. A gente tem, como profissional, a responsabilidade de correr atrás dessas informações, até porque, eu gostei da palavra que você utilizou, de negligência, porque a negligência se refere a um profissional que deveria saber, mas não fez. Você tinha aquela obrigação e você deixou de fazer, né? Então, para uma pessoa que é um profissional, que é autônomo,
E a gente está falando aqui de psicólogos empreendedores, não estou só falando da pessoa que vai abrir uma clínica, vai ter um serviço digital. A pessoa teve um paciente, ela é uma empreendedora. Porque ela, Perfeito. ela tem um paciente, ela está atendendo uma pessoa sozinha, sem vínculo com nenhuma outra empresa, ela já está empreendendo. Ela pode falar que não quer utilizar esse nome. Então tem que correr atrás de aprender. Né? Até pelo bem dela, não estou falando pelo bem da sociedade como um todo. É ótimo para a profissão, para a carreira e como o profissional é visto, mas todos temos que aprender. Perfeitamente, é isso mesmo. O conhecimento, ele gera, né, aprendizado, o aprendizado gera conhecimento, vice-versa, e temos aí alguns canais, como eu falei, o próprio cursos virtuais do governo tem bons cursos, né, e simples, que você faz rapidamente, mas que te dão uma noção boa de você colocar no dia a dia. Eu gosto muito de uma ferramenta um pouquinho mais assim, analítica, que se chama fluxo de caixa, principalmente para micro, pequenas, médias empresas, né, que a gente sempre utiliza, e é uma das ferramentas que a gente disponibiliza na iConte. O que o fluxo de caixa fornece? Ele fornece entradas e saídas, ou seja, o que o psicólogo recebeu, o que gastou, investiu, né, durante o mês, e reflete financeiramente no final do mês o que teve sobra no caixa. O que de fato é dinheiro do psicólogo. Exatamente. Financeiramente é a realidade da empresa. E é uma ferramenta que te dá base estratégica para você planejar seu ano, seu mês, né? Fazer um planejamento financeiro e econômico. E muito efetivo o fluxo de caixa, né? É uma ferramenta legal. Uma outra situação também que o psicólogo hoje, ele pode encontrar cursos legais também no Sebrae, né? Que ali tem muito curso simples, rápido e legal para a nossa área financeira e contábil também. Vale a pena conferir também. Sebrae, os cursos são gratuitos também. São gratuitos. A gente não está falando de correr atrás de fazer um MBA, uma pós, pagar caríssimo naquele influencer que te falou que é de contar o segredo do mundo da contabilidade. Não. A ferramenta está aí gratuita. Ferramentas simples, gratuitas, efetivas para o dia a dia do psicólogo e da clínica, né? Inclusive na Psicomanager, né? Tem uma área, um combo, né? Pro psicólogo que ajuda muito na gestão, né? Na gestão financeira e econômica. Vale a pena, né? Toda a parte administrativa da carreira, não só do profissional individual, quanto se ele gerencia uma clínica. O hub do Psicomanager está ali para abarcar tudo isso. A parte de conhecimento, estamos aqui com o Psicoclub, mas tem outras ferramentas dentro do Psicomanager também. Então, igual você, não tem muitos segredinhos, coisas para sair, não posso sair falando tudo. Mas quem já é assinante do Psicomanager, já está por dentro, assim, tem a oportunidade de apreciar algumas coisas. E só trazer um exemplo, dado as devidas proporções, que você falou de fluxo de caixa, o quão é importante saber o quanto você gasta na sua operação para saber quanto dinheiro você vai ter. Eu canso de ver quando empresas de aviação abrem falência, recuperação judicial, as pessoas falam assim, nossa, aeroporto tá cheio toda hora, as pessoas pagam caríssimo numa passagem, não é possível que eles não tenham dinheiro? Porque o custo é muito alto também. Exatamente. A gente tem que, em todo negócio, né, a gente tem que ver o que ganha e o que gasta na operação da empresa, na operação, no giro operacional da empresa. E um outro detalhe, a gente falar quantas bocas que comem daquele negócio. Sim. Quantas bocas que comem ali. É apenas o sócio? São 2 sócios? 3? É a família? É os primos? É a família toda? Quanto que tira? Porque uma grande situação que faz um negócio não dar certo financeiramente, são retiradas, né? São sócios, os proprietários da empresa, comunicar o caixa da empresa com o caixa pessoal. Ou seja, há uns anos atrás, que utilizava muito talão de cheque ainda, a gente falava assim, o que você não pode fazer, falava para o sócio,
para o psicólogo lá, dono da clínica: olha, Rafael, o que você não pode fazer é pôr o talão de cheque da empresa no bolso, cara, e sair gastando, né? Não pode. Não pode ter essa comunicação de caixa. Você tem que ter um prolabore seu, uma retirada mensal, mas você tem que respeitar os gastos da empresa e o seu da pessoa física, né? E separar isso. Não pode ter comunicação, porque senão é um grande problema que possivelmente vá enfrentar. Por mais que a empresa, ele tem que ter um salário dessa empresa. Exatamente. Prolabore. Tirou o salário, acabou. Não pode ir lá no caixa da empresa e pegar mais do que aquilo, né? Porque senão a empresa não aguenta também, né? Sim. Não sim. tem jeito, né? A entrada de recursos não é infinita, né? Então, Quem dera fosse. E é muito difícil hoje em dia. A gente tem uma carteira de cliente sustentável, consistente, o psicólogo, nós, contadores, consultores, o mercado está muito... o mercado hoje, ele te exige muito, né? Para você prestar um serviço de qualidade, né? E existe muito a concorrência hoje. Então, em nenhum setor hoje é fácil. Como não é fácil, você precisa administrar bem, ter uma boa gestão contábil e financeira para você poder ter sucesso. Na época que eu me formei, era até feio, assim, falar que os psicólogos competem entre eles. Porque também tem essa visão que quanto mais pessoas acessam o serviço de um psicólogo, estimula outro, então os psicólogos são psicólogos e psicólogas todos de mão dadas, dando, né, saindo pela rua cantando uma linda canção. Porém, contudo, entretanto, a gente sabe da realidade que quando você decide fazer um serviço com um profissional, outro não vai ter essa mesma pessoa. Por mais que a gente fale que tem demanda para todo mundo, a gente sabe que a realidade de acesso a alguns serviços não é também igualitária. Então a gente tem que ter o nosso diferencial. E aí eu olho para um psicólogo X, para a psicóloga X, que vai ter o atendimento dela, me atende pelo WhatsApp, demora de responder, sei lá, alguma coisa assim. Na hora de fazer pagamento é aquela bagunça, pede um recibo, não tem. Aquele psicólogo mostra alguma certa desorganização na vida dele, financeira. Por outro lado, tem um psicólogo que ele tem a contabilidade dele em dia, a clínica dele ou o serviço que ele está oferecendo mostra, né, transpira organização e tranquilidade, ele utiliza de alguma ferramenta tecnológica, e não só puxando sardinha para o psicomanager, qualquer ferramenta mínima tecnológica para ele mostrar organização, eu acho que a pessoa vai preferir esse profissional, né? Da mesma forma que nem, quando você falando da Econte assim, eu não gostaria de me deslocar da minha casa, nossa, eu vou sentar num escritório, aí as pessoas vão me atender, e aí, será que elas estão me enganando ou não? E aí passar por tudo isso. É tão bom você ir num serviço online e tirar sua dúvida rapidinho, do conforto da sua casa, ganhar tempo, conforto, é diferencial. 24 horas por dia, você pode acessar. O site não cansa. Né? Não cansa. Não cansa, te atende. Exato. Se você programar certinho, te atende bem. Te atende bem. E assim, é isso mesmo que você falou. A pegada tecnológica hoje, na prestação de serviço, ela é muito grande. E essa proposta nossa, de ser digital, de ser tecnológico na parte contábil, para o profissional de saúde, para o psicólogo e para outros profissionais, nós temos um grande diferencial do mercado, que a gente consegue dar um atendimento humanizado. Não vai ser, logicamente, né? Você vai ter contato com um robô no início, mas o nosso atendimento, você vai falar com um especialista contábil, você vai falar com um analista contábil, certo? Então nós temos, a Econte proporciona, apesar de ser um serviço, né, tecnológico, digital, né, que é o que a proposta hoje nossa, nós temos a humanização. Nós temos a proposta de te atender, ter um analista contábil exclusivo ali para você, para te atender durante o expediente, durante das 8 horas da manhã às 17h30. Você vai conversar com uma pessoa, você não vai estar falando com um robô que vai te responder ali não, né? Esse é o nosso diferencial hoje com relação a outros concorrentes também. Eu acredito que a gente está um pouco à frente por lidar com essa humanização. E nós achamos muito importante essa humanização, né? Até mesmo para a gente lidar, né, com
o ramo de atividade psicólogos, né? É uma ciência humana, é um profissional que ele também carece de um atendimento mais específico, né? Como a gente falou, na área de saúde, os profissionais, muitos deles não têm tempo, não dão a devida importância para o lado contábil e financeiro. Aí entra o nosso papel de auxiliar, nosso papel de ser consultivo, e esse papel sendo feito por uma pessoa, um humano ali, né? Então, ou seja, parte tecnológica, parte digital, parte de IA, porém, tem um cara ali que você vai ligar e vai falar com ele, tem um analista ali. Isso eu acho muito legal, cara. Sensacional. Pra gente chegar no final, queria que você desse um recado para quem está pensando em empreender, se tem alguma dica, algum dizer de não venha. Rafael, cara, empreender está no meu sangue, né? O empreendedorismo está no meu sangue, e eu acho que de todos nós, cara, de todos nós que estamos aí no mercado de trabalho, empreendendo de uma forma ou de outra, né? E somos nós que vamos ser amanhã, né, os gigantes aí da área contábil, da área da saúde psicológica, né? Então somos nós temos que empreender mesmo, e o empreender é começar ali do zero, né? Você começa a empreender com ideias, com vontade, com pensamentos, e depois vai passando para ação, né? Vai passando para ação, vai executando. Cara, e procurar o conhecimento, né? Daquele ramo de negócio que você quer, procure ler bastante, né? Procure curso, né? Principalmente na área financeira, se for empreender, cursos básicos que a gente já falou, né? Tem bons livros aí que eu já falei também, né? Leitura básica, gostosa de ser feita, Pai Rico, Pai Pobre, né? Startup Enxuta, né? São 2 livros aí legal para leitura, rápido, e te ajuda. O intuito é te ajudar, é o conhecimento básico, e ter coragem, cara. E um detalhe, procure profissionais, né, que vão te dar uma tranquilidade para você empreender, né? Falando da parte contábil, procure a Econte, nós estamos preparados para dar um atendimento especializado para o psicólogo, estamos preparados para indicar para ele o melhor caminho, pessoa física ou pessoa jurídica, né? Cara, e o empreendedorismo, hoje em dia, no Brasil é uma maravilha, né? Nós temos 22 milhões de empresas ativas no país, que são micro e pequenas empresas, né? Ou seja, 90% ou mais das empresas do país somos nós. São os pequenos, são os médios, micros, empreendedores. Estamos fazendo história, Rafael. Sim. Nós movimentamos grande parte do recurso desse país. Somos nós. Empresas pequenas, os microempreendedores, os MEIs. Então nós fazemos esse país girar. E nós temos que empreender a cada dia mais. Legal. Eu acho que é por aí. Conhecimento, vontade, e vamos colocar para acontecer, cara. Tem um mundo para nós aí fora, ó. Tem um mundo de sucesso. Maravilha. Falou bonito, viu? Vamos lá. Muito obrigado, viu? Tá? Um abraço. Maravilha. Para você que acompanhou a gente até aqui, segue a gente nas redes sociais, @psico.club, aonde você achar psico.club, YouTube, a rede que você tiver de preferência, segue a gente, assista ou ouça os nossos outros episódios, avalie a gente, comenta bastante, marca as pessoas assim, nossa, gostei muito do Napoleão, traz ele de novo, nossa, tem um profissional que adoraria que vocês conversassem com ele, fala com a gente. A gente vai ficando por aqui, espero você no nosso próximo podcast aqui na Voz da Psicologia.